Filhos Mari, Vladimir, Flávio, Fabiano, genro Erleoner, noras Rosane, Adelaide e Liliane, netos, amigos e demais familiares de Anselmo Reuni Tolfo, 79 anos. Comunicam o falecimento desse ente querido ocorrido na cidade de Osório e convidam os parentes próximos para os velórios na Sala 2 da Daltro Filho, próximo à Ponte Seca, com saída do féretro às 17 horas para o Cemitério Público Municipal de Galegrete. Os familiares enlutados, juntamente com a Ângelos, antecipam agradecimentos e noticiam o falecimento de Anselmo Reuni Tolfo, 79 anos. A Ângelos lembra o protocolo de segurança. Todos devem estar de máscara e obedecer o distanciamento para evitar aglomerações nas despedidas do senhor Anselmo Reuni Tolfo. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Tchê Alegrete AM. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. O presidente Donald Trump, candidato à reeleição nos Estados Unidos, emitiu seu voto antecipado na manhã do último sábado em um centro eleitoral em West Palm Beach, na Flórida, no início de mais um dia de campanha e a 10 dias das eleições presidenciais. O voto antecipado é permitido em vários estados americanos e neste ano quase 55 milhões de eleitores do país já o fizeram. O presidente americano compareceu a uma biblioteca habilitada como sessão eleitoral no estado onde tem seu domicílio. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Alegrete. 24 horas com você, fazendo a vida acontecer, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas. A novidade está no ar. Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade. Integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 33 minutos com 40 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tchê Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta segunda-feira, 26 de outubro de 2020. O tempo é instável com chuva na terceira capital farroupilha. A temperatura de 23 graus na Praça Oswaldo Aranha. A umidade relativa do ar de 83%, pressão atmosférica em 1009 hectopascais. A lua está na fase crescente e estamos na primavera. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade. Como vai o tempo e a temperatura? Adonis Palma da Somar Meteorologia atualiza a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o país. Um novo ciclone subtropical deverá causar chuva intensa entre o Espírito Santo, Minas Gerais e sul da Bahia nesta segunda-feira. São esperados acumulados elevados de chuva e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km por hora em alguns pontos. Então, atenção mais que redobrada nestas áreas para o risco de transtornos.
Na região sul, uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical também espalhará chuva pelos 3 estados da região e ainda no Mato Grosso do Sul, onde não se descarta a chance para chuva forte e acumulados elevados de chuva, eventual queda de granizo e rajadas de vento que variam de moderada a forte intensidade. Nas demais áreas da região sudeste e centro-oeste e também no norte do país, a chuva ocorre mais no final do dia e com menor intensidade se comparada às demais áreas do Brasil, apesar da expectativa ainda para temporais. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia de São Paulo, Doris Palma. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tchê Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. 12 horas 35 minutos com 54 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. UTI Covid de Alegrete teve ontem seus leitos esgotados. Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus preocupado com a situação no município. Sociedade de Medicina defende o retrocesso de algumas liberações. FAMURS defende a prorrogação das alíquotas do ICMS. A arrecadação federal deve ter queda brutal em 2020. Alegrete registrou 18 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Estas notícias você acompanha na edição desta segunda-feira, 26 de outubro, do Jornal da Cidade. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Estamos na 44ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 299 dias, faltam 66 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje, do dito ao feito, tem uma grande distância. Hoje é comemorado o Dia da República da Áustria, Dia Internacional da Cruz Vermelha, Dia do Trabalhador da Construção Civil e Dia Nacional da Juventude. Estamos na primavera, lua crescente, 1009 hectopascais a pressão atmosférica, 83% a umidade relativa do ar, 23 graus a temperatura, o tempo é instável com chuva na terceira capital farroupilha. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Tem festa de ofertas no clube. Baixe o aplicativo e aproveite os descontos do aniversário Rede Vivo. Cebola quilo 1,67, ovos brancos e vermelhos dúzia 13,68, queijo mussarela fatiado quilo 26,90, presunto fatiado quilo 14,90, salsicha granel 6,98 quilo, pão cacetinho quilo 4,98, meio filé de peito de frango ave serra 800 gramas 8,98, recortes de costela suína Aurora congelado quilo 7,98. No aniversário Rede Vivo, baixe o aplicativo grátis e entre nessa festa. Na Ferragem Vasquevite, todo tipo de ferramentas para todo tipo de profissional. Materiais de qualidade com preços acessíveis. O diferencial da Ferragem Vasquevite é atender a necessidade. Preços baixos associado à qualidade. Telhas de aluzinco com até 12 metros. Escadas elásticas em madeira e alumínio. Para o frio, fogões a lenha e lareiras. Ferragem Vasquevite, uma tradição de pai para filho. Na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. A sua rádio no clima da estação. Clima da estação. Primavera. Tchê Alegrete. Meu nome é Débora Almeida, sou médica veterinária, estou concorrendo a vereadora pelo partido PSDB sob o número 45050. Estamos aí na luta pelos animais e pelas desigualdades sociais. Débora Almeida, número 45050. E para prefeito, vote Jeter e vice Rudi Pinto 11. Tamo junto. A gente sabe, as máquinas não podem parar. E para que elas continuem a todo vapor, conte com as nossas. Credenciado Vero, agora tem máquina grátis para delivery. Peça já a sua para vender mais. Ainda não tem Vero? Fala a verdade. Tá esperando o quê? Acesse sejavero.com.br e descubra tudo que a gente pode fazer pelo seu negócio. Vero, a maquininha do Banrisul.
Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Primavera no ar. Alegrete. Chegou o Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Faça já seu cadastro. Primeiro, acesse www.clubetchê.com.br e clique em Quero Fazer Parte. Segundo, clique em Cadastrar-se. Terceiro, preencha o formulário com seus dados pessoais. Nome, CPF e telefone. Escolha a sua cidade e uma senha. Pronto! Agora, você já tem acesso a descontos exclusivos, além de acumular pontos e trocar por prêmios. Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região, o oferecimento da rede Vivo de Supermercados. Tempo instável com chuva, 23 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Lotação da UTI Covid atingiu ontem 100%. Situação que preocupou a equipe de enfrentamento do coronavírus. As doutoras Marilene Campanholo e Simone Estivalé fizeram um alerta do grave momento. Estamos aqui, Marilene Campanholo, diretora técnica da Santa Casa de Alegrete, e doutora Simone Estivalé, responsável pela UTI Covid do nosso hospital. Nós estamos aqui para colocar para a nossa comunidade a situação atual hoje do nosso hospital em relação ao atendimento de pacientes com Covid positivo. Por quê? Porque nós tivemos um acréscimo enorme no número de pacientes, um acréscimo no número de consultas e de pacientes monitorados na rede pública e, consequentemente, um aumento do número de internações. Então, eu vou pedir para a doutora Simone colocar qual é a nossa situação atual hoje no hospital em relação ao UTI Covid e ao hospital de campanha. Boa tarde, comunidade alegretense. Eu estou aqui de plantão desde as 6 da manhã e nós estamos enfrentando uma dificuldade imensa de leitos, né? Nós estamos recebendo muitas internações, tanto na UTI Covid como no hospital de campanha. Os pacientes, esta manhã, estão chegando numa forma mais grave de saúde. Os pacientes mais estáveis eu estou retirando da UTI, colocando no hospital de campanha, para dar lugar para esses pacientes que precisam de um suporte maior e de um cuidado mais intensivo, aonde a gente tem esse recurso dentro da UTI. Neste momento eu tenho 100% de ocupação na UTI, não temos mais como receber pacientes agora, né? Se essa condição, né, de internações, de aumento de demanda continuar nas próximas horas e nos próximos dias, nós teremos que transferir os pacientes graves. Então, eu venho aqui pedir, né, para vocês realizarem um distanciamento social, para que os protocolos sanitários, né, sejam cumpridos, para que o nosso sistema de saúde aqui da nossa cidade não entre em colapso. Eu acho ainda que é importante nós lembrarmos a nossa comunidade que nós estamos desde março nessa luta, passamos junho e julho por períodos bastante críticos, com crescente de casos e de pacientes graves internando, chegando a nossa UTI a 80% de ocupação. Depois nós tivemos um decréscimo e agora estamos com os números muito altos e se traduzindo pela internação no hospital. E que nós precisamos de conscientização, precisamos evitar as aglomerações, usar máscaras e agora, principalmente, que está chegando o calor, que nós temos as campanhas políticas, é extremamente importante a conscientização da nossa comunidade para que nós consigamos passar por mais esse momento crítico da saúde no nosso município. 12 horas 44 minutos, são 49 segundos, temperatura de 23 graus. Hoje pela manhã,
A doutora Marilene Campagnolo relatou a atual situação da UTI Covid e do Hospital de Campanha. A UTI está com 13 pacientes e a UTI Covid com 7 pacientes. Hoje nós estamos com 13 pacientes ainda no Hospital de Campanha e 7 pacientes na UTI Covid. Continuamos com a nossa preocupação devido ao crescente número de casos e o aumento de internação de pacientes com necessidade de cuidados mais intensivos. E é importante que as pessoas entendam, porque a gente viu circular ontem, tem um paciente em ventilação mecânica na UTI, mas no momento em que o paciente precisa de um leito de terapia intensiva, não importa se ele está no respirador ou se ele está com catéter de oxigênio, ele ocupa esse leito e aí, se outro paciente precisar, não tem como colocar ali. E a evolução dele pode ser variável dentro dos primeiros 10 dias da doença e hoje ele estar em catéter de oxigênio, uma máscara, e amanhã ele pode vir a precisar de ventilação mecânica, conforme a intensidade e a evolução de gravidade da doença. Continuamos reforçando para a nossa comunidade que o mais importante e a nossa única arma contra esse vírus, que está mostrando para todos o quão agressivo é, tanto que a gente vê que a Europa está novamente, Espanha, França, Itália, fazendo retrocesso nos cuidados, estão voltando a decretar para as pessoas ficarem em casa pelo aumento de casos. E a gente sabe que ainda temos somente a prevenção. Por isso que nós apelamos para a conscientização da nossa população. Nós precisamos manter os cuidados, os protocolos, nós precisamos evitar aglomerações, nós precisamos fazer o uso das máscaras. É extremamente importante que as pessoas se conscientizem que cada um tem o seu papel dentro desta cadeia de prevenção. Só assim nós conseguiremos ter o menor prejuízo possível na vida das pessoas. 12 horas 47 minutos, 40 segundos. Marilene Campagnolo falou da atual situação, onde os profissionais estão sempre em alerta, pois a doença evoluiu muito rápido, necessitando de uma rápida ação dos que estão trabalhando. Sim, exatamente essa é a nossa preocupação. A gente esteve em Alegrete com 20, 30, 40 pacientes monitorados. Hoje nós estamos com 100, 140 pacientes. E desses monitorados, muitos vão apresentar piora e muitos vão precisar do hospital. Então, por isso, a nossa preocupação para que a gente não tenha um colapso no atendimento hospitalar, porque nós temos uma limitação do número de leitos e que acabamos tendo que, muitas vezes, até transferir pacientes da nossa cidade. Então, é uma situação preocupante. Hoje nós teremos uma reunião do Comitê Municipal Anti-Covid, onde eu vou fazer novamente essas colocações para vermos que atitudes tomar, porque nós estamos nos dias que são quentes, os dias estão mais longos, nós estamos em plena campanha política, nós estamos com a cidade funcionando normalmente, né? E as pessoas, eu acho que com isso, levam a pensar que a pandemia terminou. Só que a gente que está aqui na linha de frente está todos os dias vendo os problemas e enfrentando as situações decorrentes desse aumento do número de casos. 12 horas 49 minutos, 22 segundos. Segundo a doutora Marilene Campagnolo, a Sociedade de Medicina irá defender na reunião de hoje do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus o retrocesso de algumas liberações realizadas. Provavelmente nós vamos fazer colocações da necessidade de retroceder em algumas atitudes dentro dos decretos municipais, porque a gente sempre colocou que o que
norteia a nossa liberação dentro dos decretos, a nossa posição enquanto médicos é conforme o número de casos. Se os números de casos estão controlados, estão diminuídos, se a hospitalização está sob controle, nós podemos liberar mais atividades, mas no momento que ocorre o contrário, nós temos que ter uma preocupação, porque existe uma responsabilidade, acima de tudo, com a saúde da nossa população. E todos os infectologistas hoje são unânimes em reforçar que não terminou a pandemia e nós não estamos numa segunda onda, porque nós não ficamos um período sem pacientes. Nós ainda estamos dentro do primeiro pico da pandemia, só que com um aumento considerável de casos novamente. 12 horas 50 minutos, 44 segundos, temperatura de 23 graus na Praça Oswaldo Aranha. A integrante do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus também falou da situação dos profissionais na área da saúde que há 9 meses estão trabalhando no combate da pandemia. Sim, olha só, nós estamos há mais de 8 meses, quase 9 meses, nessa luta, nessa campanha, reforçando diariamente. Eu até brinco com as pessoas que eu acho que a população não tolera mais ficar ouvindo a gente de tanto que a gente fala, né? E essa administração dentro do hospital, a responsabilidade em atender os outros pacientes, as outras patologias que continuam acontecendo, também é uma situação que estressa muito. Agora mesmo a gente está tendo casos de gestantes que estão chegando com Covid positivo. Então é uma situação totalmente diferente, nós temos que ter toda uma conduta em relação à gestante, toda uma conduta em relação ao recém-nascido. A situação está ficando bem mais ampla e existe uma preocupação, cuidado para evitar contaminação, então mantendo os nossos fluxos, e isso realmente dá um desgaste, e o que as equipes que trabalham diretamente mais colocam é a falta de estímulo ao ver as pessoas muitas vezes achando que a situação está totalmente sob controle, não seguindo os protocolos, e isso com certeza para nós que estamos ali no dia a dia e o pessoal que está há 24 horas, dia a dia, fazendo plantão, cuidando, procurando com que esses pacientes se recuperem e voltem para suas famílias. Isso realmente é uma coisa que desgasta muito. Então, a equipe, nós seguidamente precisamos sentar, conversar, colocar muito ânimo na equipe para seguir, até porque a gente não sabe até quando nós vamos. Então, isso é um ponto também extremamente importante, porque nós não podemos esquecer que a gente tem os leitos, tem os respiradores, mas nós não temos máquinas trabalhando, nós temos pessoas que cansam, pessoas que têm as suas famílias, filhos, que mudou totalmente a vida nesse momento. Então, até por isso, nós pedimos uma maior compreensão e uma maior ajuda da nossa população. 12 horas 53 minutos, 40 segundos, temperatura de 23 graus, o tempo é instável. Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul declara apoio à prorrogação das alíquotas do ICMS para o próximo ano. A informação é do Tiago Marcolini. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul declarou apoio à prorrogação das alíquotas do ICMS para o próximo ano. Segundo a associação, a medida visa assegurar o início de gestão de novos prefeitos, evitando uma queda na arrecadação dos municípios. Para o presidente do Conselho de Fazenda e Finanças do Estado, Jonatas Weber, com a queda de arrecadação, há uma série de ajustes nas despesas. Weber considera que, diante do cenário de crise, é prudente manter a prorrogação das alíquotas para maior segurança dos municípios no início dos próximos mandatos. Doze horas 54 minutos 30 segundos. Esse é o Jornal da Cidade, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Direto da redação, as últimas informações com o Ronaldo de Oliveira.
Direto da redação, quadrilha usava disfarces para aplicar golpes em clientes da Caixa. Brasil não terá horário de verão pelo segundo ano consecutivo. Essa semana, a Polícia Federal prendeu parte de uma quadrilha que vem aplicando golpes em clientes da Caixa Econômica Federal. O Fantástico teve acesso exclusivo a vídeos e áudios que mostram como os suspeitos agiam. Eles faziam até um teatro na agência bancária para se passar por pessoas que tinham benefícios a receber e ainda debochavam da polícia e das vítimas. A quadrilha de Niterói, no Rio de Janeiro, era especializada em fraudes com uso de documentos falsificados. Eles conseguiam acesso às contas do FGTS, incluindo valores do FGTS emergencial, auxílio emergencial da pandemia e saldos do PIS. Segundo a polícia, pelo menos R$2 milhões foram roubados de trabalhadores de todo o Brasil. Pelo segundo ano seguido, o Brasil não vai ter horário de verão. Um instrumento usado de 2008 a 2018 com o objetivo de economizar no consumo de energia em 10 estados que registram maior luminosidade entre outubro e fevereiro. Por decreto em abril do ano passado, o presidente atual encerrou o horário de verão após estudo do Ministério de Minas e Energias apontar que com o fim da mudança temporária, o consumidor teria uma economia de R$100 milhões. Nos últimos anos, com as mudanças no hábito de consumo da população e a intensificação do uso do ar-condicionado, o período de maior consumo diário de energia elétrica foi deslocado para o período da tarde, quando o horário de verão não tinha influência. Como a luz traz consigo o calor, o horário de verão também passou a produzir um efeito de aumento de consumo em determinados horários que já superavam seus benefícios, explicou o Ministério da Energia em nota à revista Época. A redução da economia no horário de verão começou a ser percebida e questionada em 2017, quando foi registrada uma queda de consumo na ordem de 2,185 mil megawatts, equivalente a cerca de R$145 milhões. Já em 2013, a economia havia sido de R$405 milhões, caindo para 159 milhões em 2016, uma queda de 60%. 12h56 com 58 segundos. A arrecadação prevista pelo governo federal em 2020 deve ter queda brutal. A informação é da Maria Paula. Com a revisão mais recente feita pelo Executivo, a previsão da arrecadação do governo federal em 2020 terá uma redução de 12%. Em análise publicada no relatório de acompanhamento fiscal do mês de outubro, a instituição fiscal independente avaliou a queda como brutal. Em relação à previsão inicial para o ano e como consequência da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, a previsão da arrecadação primária, estabelecida na Lei Orçamentária Anual, que era de 1,64 trilhão, caiu para 1,45 trilhão. A diferença é de cerca de 198 bilhões, soma que equivale a 6 vezes o custo do programa Bolsa Família no ano passado, de acordo com o portal da Transparência. Segundo Daniel Coure, diretor do IFI, a causa da queda na arrecadação é justamente a queda brutal na atividade econômica, que está em um terreno muito negativo, em uma fase difícil de crise. Mesmo com a retomada ainda que gradual, ele destacou que a queda será histórica nas receitas. A queda ocorre porque a atividade arrefeceu e também ocorre porque foram tomadas medidas para aliviar o fluxo de caixa das empresas, né? Então, muitos impostos deixaram de ser recolhidos porque o governo permitiu que as empresas diferissem, né? Postergassem o pagamento desses impostos. Essa postergação, ela se dá dentro de 2020, então já era de se esperar que no segundo semestre, agora agosto, setembro, outubro, a receita crescesse e as empresas e pessoas, né, passassem a pagar os impostos que foram diferidos. A queda na previsão da arrecadação atinge tanto as receitas administradas, de impostos e contribuições, quanto as não administradas, de concessões e permissões para o setor privado, exploração de recursos naturais, entre outras. Entre os tributos, o mais afetado é o Imposto sobre Operações Financeiras, que deve trazer cerca de 33% menos recursos do que se esperava. No caso das receitas não administradas, o impacto se justifica pela exclusão das receitas previstas com a privatização da Eletrobras, que acabou não ocorrendo. O relatório alertou também para o risco de que os gastos com a pandemia avancem sobre o exercício financeiro de 2021 e além. Segundo a instituição, até agora o financiamento extraordinário da área da saúde e de estímulos e proteções econômicas está restrito a 2020, mas essa perspectiva pode mudar se o país enfrentar novos surtos de Covid-19 no futuro. O
pesquisador da área de economia aplicada do FGV Ibre, Matheus Rosa, destacou que a frustração de receita causada, sobretudo pela pandemia, é mais um elemento de um quadro fiscal complicado do governo federal, observado já desde 2014, que deve reforçar a necessidade de reformas estruturantes já debatidas. 12 horas e 59 minutos com 55 segundos. Alegrete registrou 18 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. A informação é do Rodrigo Modesto. Vamos com as informações do final de semana do Boletim Epidemiológico, direto da redação da Rádio Tia Alegrete para o Jornal da Manhã. No sábado, foram mais 6 casos de Covid-19 em Alegrete.